Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é janela de transferências, mas de uma forma um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre diversas curiosidades, acho que são muitos os tópicos e a gente vai tentar abordar aqui e algumas coisas vão gerar curiosidade. Eu acho que para quem se interessa por mercado de transferência e futebol em tudo quanto é parte do mundo, é um assunto bem legal. Eu gosto, como vocês sabem, dos relatórios que são muitas vezes divulgados, porque eles concentram muitas informações, muitos gráficos e dá para extrair sempre bastante coisa. Então eu cheguei a gravar recentemente aqui um vídeo falando, abordando de uma forma mais aprofundada o relatório técnico feito pela UEFA sobre a Champions da temporada passada. Então o link está aqui em cima, vou deixar disponível para quem não viu e quiser ver. E esse relatório aqui é o relatório global das transferências feito pela FIFA. Então é um relatório anual em que a FIFA consegue reunir todos os dados de transferências internacionais no planeta e publica. Então é um relatório de mais de 80 páginas que foi publicado pela FIFA na semana passada. Eu até queria gravar esse vídeo um pouco antes, mas com as transferências acontecendo nessa janela aberta, com outros vídeos, isso acabou ficando um pouco em segundo plano, mas agora é a oportunidade de postar um pouco sobre isso, porque eu separei várias dessas imagens, vários desses tópicos, que acho que são legais, no mínimo curiosos, tem informações ali que são válidas para quem se interessa por isso. Então vamos falar sobre fluxos de transferências, quais são os jogadores que mais se transferem em termos de nacionalidade, quais são os campeonatos que mais compram, que mais vendem, quais são as confederações que mais investem, que mais vendem, onde que está a Comebol nisso, onde que está o cenário da América do Sul nisso. Vamos falar sobre tudo isso. Eu vou tentar não fazer um vídeo tão grande, apesar de ser um tema que poderia render horas aqui. Vamos lá, vou começar a usar as imagens aqui, e a gente começa pela questão das transferências por ano, o número total de transferências internacionais por ano. Então é bom lembrar, né, 2020, não que precise lembrar, mas 2020 foi um ano completamente diferente para o mundo todo. Impactos da pandemia, futebol parado na maior parte do mundo durante boa parte do ano, a gente vê uma queda no número total de transferências internacionais, mas não chega a ser uma queda tão relevante assim, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com os anos anteriores, perde para 2019, mas é superior a 18, 17, 16, então já é um tópico interessante. Perceber que o número total de transferências internacionais não sofreu um abalo tão grande assim. Mas, claro, o valor das compras, né, o valor das transferências em si, o valor total dessas transferências, aí sim, teve uma queda considerável. Aqui a gente vai usar o relatório, usa em dólar o tempo inteiro, então aqui a gente está falando aí de 5,6 bilhões de dólares em 2020, gastos nessas transferências. É uma queda bem relevante se a gente olhar para os anos anteriores, né? Foi superior a 2016, mas abaixo de 17, 18, 19. 2019 tinha passado da casa dos 7 bilhões de dólares. Então, sim, se o número total de transferências não sofreu um abalo tão grande assim, quando a gente olha para o valor total dessas taxas pagas por transferências, aí sim a gente já enxerga uma diferença relevante. Olhando para uma outra divisão, nesse gráfico aí que mostra quantas transferências foram feitas com taxa de transferência ou sem taxa de transferência. O que que significa, né? Um jogador pode se transferir de um país para o outro, de um clube para o outro, sem ter um valor de transferência. Pode ser uma transferência em fim de contrato, pode ser uma transferência a custo zero, ou pode ser uma transferência com valor pago. Então, se a gente for olhar para esse número total aí das transferências de 2020, a gente vai ver que quase 87% dessas transferências foram sem valor de transferência, sem valor pago pela negociação. Claro, aqui a gente não está levando em consideração luvas, esse tipo de bônus. A questão aqui é taxa paga entre clubes, de um clube para o outro. Apenas 13% dessas transferências tiveram valor de negociação entre os clubes. Quando a gente fala em divisão do tamanho dessas transferências, a gente vai ver que a maior parte das transferências, aliás, muito maior a parte das transferências, das pagas, que são as transferências que ficam entre $1, digamos, né, entre 0 e 500 mil dólares. Essa é a grande maioria. Aí a gente vai vendo ali, por exemplo, entre meio milhão e 1 milhão, entre 1 milhão e 5 milhões, isso tudo em dólares. E a gente vai ver que, naturalmente, isso vai diminuindo muito, né? Entre 5 e 10 milhões já foi uma quantidade bem menor de transferências. Acima de 10 milhões de dólares foram 130 transferências. Então, daquele número todo que a gente olhou lá atrás, a gente vê que é uma parcela pequena. Mas tem um outro aspecto aí que eles colocam, e até por isso eu deixei essa parte ali embaixo. Apesar dessas transferências terem diminuído, o valor médio de cada transferência paga cresceu. Cresceu 15% de 2019
para 2020. E aí a gente entra justamente nessa questão do valor médio pago de transferências em dólar ao longo de 2020. A gente vê que esse valor cresceu, né? Foi para 381 mil dólares em média uma transferência. Claro que aí é um valor muito baixo para os padrões que a gente está acostumado a olhar nas grandes ligas, mas é importante falar que aqui a gente está colocando tudo no mesmo pacote. As transferências bilionárias e as transferências pequenas. E teve um crescimento nesse valor médio aí das transferências em relação a 2019. Quando a gente fala, aí tem uma tendência que é muito explorada dentro desse gráfico, que é o fato de existir cada vez mais, ser mais frequente a transferência que coloca cláusulas, que coloca percentual para faturar em futuras vendas, né? Então isso acontece principalmente com os jogadores jovens, e a gente vê como isso é frequente. Em 2020, por exemplo, 23% dessas transferências de jogadores abaixo de 18 anos tiveram essa cláusula de percentual de venda futura, acho que é a melhor forma da gente tentar traduzir aqui. Então, isso fica muito concentrado entre jogadores de menos de 18 anos, é mais difícil, porque tem a questão das transferências internacionais também, nem sempre isso é permitido, mas principalmente ali, se a gente for olhar entre 16 e 23 anos, geralmente é onde se concentra um pouco mais essa questão do percentual de venda futura. E aí um outro aspecto que eles colocam um top 10 das transferências mais caras, eu aqui só coloquei as 5 primeiras da lista deles, né, com Havertz, Arthur, Osimhen, Bruno Fernandes, Rubem Dias, eles completam a lista dos 10, mas acho que o mais interessante até é olhar para a parte de cima ali, porque olhando para o top 10, essas 10 transferências mais caras já representaram quase 15% do valor total pago em transferências no mundo em 2020, o que também tem muito a ver com essa questão da concentração da grana, dos valores mais altos em negociações específicas, né? A gente muitas vezes fica com a sensação de fulano se transferiu por 80 milhões de euros, todo mundo hoje vale 80 milhões de euros. Não, não é verdade. Todo mundo hoje pode valer muito, o mercado pode estar inflacionado e tudo, mas essas exceções que acabam alavancando e muito o mercado. Então, se a gente for olhar de todas essas transferências que a gente viu que aconteceram ali em 2020, que foram, sei lá, 17, 18 mil, 10 já representam 15% do valor total, que é um número bastante expressivo também. Olhando para a questão da divisão dos valores pagos por idade, isso aqui já é mais interessante também, porque é aquela história de onde está concentrado o maior valor de mercado. Quais são os jogadores mais interessantes e que os clubes tendem a investir mais? Está cada vez mais claro que é numa faixa mais jovem desses atletas. Então a gente vê que está muito concentrado entre 18 e 29 anos, então entre 18 e 23 é basicamente o mesmo valor de entre 24 e 29. Ou seja, os jogadores que são contratados por maiores quantias são os jogadores entre 18 e 29 anos. Quando dá, os jogadores abaixo de 18 anos também movimentam uma quantia considerável, se a gente levar em consideração que não são tantas assim as transferências de jogadores menores de 18 anos, transferências internacionais no caso, né? E acima de 35 anos já é bem mais difícil, muito exceção à regra quando tem uma transferência com um valor mais expressivo acima de 35 anos, não costuma ser o caso. Falando de Brasil, o Brasil é mais uma vez o país que lidera a lista do número absoluto de transferências. Então, quando a gente olha para o top 10 das nacionalidades que mais movimentaram transferências em 2020, o Brasil é disparado o país com mais transferências internacionais, né? Porque o Brasil teve 2.008 transferências registradas, né? A Argentina vem na sequência, aí os britânicos, né? É importante ter isso em mente, que eles estão colocados no mesmo pacote, aí França, Espanha, Nigéria, Colômbia, Gana, Sérvia, Portugal, vem na sequência dessa lista dos países que mais movimentaram transferências em 2020, né? Os jogadores, no caso, são as nacionalidades que mais movimentaram transferências. Não é necessariamente a ver com o futebol jogado no Brasil, com os clubes brasileiros, também tem a ver com isso, a gente vai chegar lá, mas nesse caso a gente está falando das nacionalidades. E como a gente vê nesse gráfico seguinte, não é um ponto fora da curva, pelo contrário, o Brasil é, em números absolutos, sempre o país que mais
movimenta transferências, quando a gente fala a nacionalidade que mais movimenta transferências. Esse foi até um ano em que a Alemanha teve um salto, não em números absolutos, mas em números no valor dessas transferências, né? Não no número de transferências, e sim no valor das transferências, não chega a aparecer nesse caso, porque aqui a gente ainda está falando em números absolutos. Então vem Brasil, depois vem Argentina, depois os britânicos, depois franceses e espanhóis, fechando aí esse top 5 das nacionalidades. E aí sim, quando a gente vai falar de valores gastos por nacionalidades, né, os valores de transferências, o Brasil segue na frente. Então, os jogadores brasileiros foram os que mais movimentaram grana nas transferências em 2020. Mas aí eles já são seguidos mais ali de perto pela Espanha, e aí sim a novidade que eu falava, a Alemanha. Vamos lembrar que a Alemanha teve transferências muito pesadas no ano de 2020, principalmente se a gente for olhar para Timo Werner, Kai Havertz, só aí já dá uma alavancada grande. A Alemanha não costuma estar nessa posição do ranking, não. Mas Brasil, Espanha, Portugal, França, Argentina costumam ser os que lideram, né? E aí na sequência do ranking tem a Holanda, Nigéria, os britânicos, mais uma vez, e os belgas também, completando esse top 10 das nacionalidades que mais movimentaram valores. O gráfico seguinte é bem interessante, porque aí já é uma divisão por confederações, ou seja, a gente está falando por continentes. Como que é esse mapa das negociações do futebol mundial, né? Então, naturalmente, do lado esquerdo a gente está falando das transferências de saída e das transferências de entrada, né, das confederações. Se a gente olhar para a UEFA, né, que é a Confederação Europeia, a gente vai ver que é um número parecido, até porque é muito comum que as transferências europeias aconteçam dentro do próprio continente. Mas quando a gente vai para a Comebol, América do Sul no caso, para a AFC, Confederação Asiática de Futebol, para a CAF, Confederação Africana de Futebol, para a CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte, da América Central, do Caribe, e para a OFC, que é da Oceania, a gente já vê desenhos diferentes. Não necessariamente na parte esquerda do gráfico, que é de números absolutos de transferências, e sim do lado direito, que eu acho que é onde está o lado mais interessante e que talvez até surpreenda alguns de vocês. E o espaço está aberto nos comentários para vocês deixarem as impressões. Porque do lado direito a gente está falando de valores e não do número de transferências. E aí a gente vê que naturalmente a UEFA movimenta muito mais dinheiro, tanto para gastar quanto para receber. No caso, o lado esquerdo é o que foi recebido em valores de transferências, né? Estou falando do gráfico laranja aqui. E o amarelo para a direita é o que foi gasto em valores de transferências. A gente vê que a UEFA gasta muito, recebe muito, muitas dessas transferências mais caras estão concentradas no próprio continente europeu. Mas quando a gente desce, acho que tem um panorama, um retrato mais interessante, que é uma confirmação de algo que provavelmente todo mundo já tem em mente mesmo, que a América do Sul é um continente exportador, então naturalmente ela recebe muito mais dinheiro de transferências do que gasta em transferências. Embora seja um valor alto em termos absolutos, não comparado à Europa, evidentemente, a gente está falando da Europa gastar quase 5 bilhões em transferências de dólares no ano de 2020. No caso da América do Sul, a gente está falando de 161 milhões de dólares. Não dá para comparar, evidentemente. Mas essa diferença entre valores recebidos e gastos, ela ilustra bem o que é o retrato do continente exportador. Você vai tentar conseguir boas quantias vendendo geralmente promessas, até pela questão da saúde financeira dos próprios clubes que dependem muitas vezes disso, e aí quem tem uma condição um pouco melhor ainda consegue investir, mas não se compara, né? Não é uma balança equilibrada, é uma balança exportadora, a do cenário da América do Sul. E aí, olhando para baixo, acho que aí talvez esteja uma surpresa, ou não, aí vocês que sabem, vocês que vão dizer. Por exemplo, na Ásia, se gasta mais com transferências, em valor de transferências, do que com a América do Sul. Então a Ásia gastou aí quase 240 milhões de dólares. O que tudo bem, se a gente for. Na Ásia não é uma coisa tão equilibrada quando a gente olha para as condições financeiras entre as equipes dentro das ligas. Então existe uma disparidade grande entre quem gasta e quem não gasta também, mas é evidente que há um poder financeiro muito relevante em algumas partes da Ásia. Lembrando que aí a gente está falando de diferentes regiões da Ásia, né? Desde Catar, passando por Arábia Saudita, passando por China, por Japão, são mercados diferentes, de características diferentes, mas que têm capacidade econômica. Na África, também tem um perfil, ainda que em números absolutos bem inferiores aos da América do Sul, mas repete o retrato de um continente exportador, que gasta pouco para contratar e que consegue levantar mais dinheiro para vender, embora seja um valor bem baixo, principalmente se a gente for comparar ali com o continente sul-americano.
Já que eu estou traçando essa questão, essa comparação com o continente sul-americano, por ser a nossa realidade, porque a gente está falando do Brasil também. Embora eu saiba que tem muita gente que acompanha aqui o canal da Europa, da África, principalmente os países de língua portuguesa, né? Então, vira e mexe, tem a galera de Angola acompanhando por aqui, Moçambique, Portugal. Um abraço para todo mundo que acompanha o canal. Na CONCACAF, aí se repete um pouco o desenho da Ásia, né? De uma confederação que tem dinheiro para investir na Major League Soccer, no futebol mexicano também. Então, a CONCACAF gastou mais para contratar em 2020 do que a América do Sul, do que a Conmebol. E embora tenha vendido menos do que gastou para contratar, também já tem números relevantes aqui, chegando a quase 125 milhões de dólares ao longo de 2020. Vamos lembrar que tem virado um caminho mais frequente a transferência da CONCACAF para a Europa, em especial da Major League Soccer para a Europa. A Major League Soccer não tem sido mais nos últimos anos apenas um destino de fim de carreira para os jogadores. Pelo contrário, tem conseguido atrair jogadores jovens da América do Sul, tem conseguido projetar jogadores e tem conseguido boas vendas para a Europa também. E a Oceania, por último, mas aí é uma questão quase amadora mesmo, se a gente for falar da Oceania aqui, porque... até porque se a gente for falar de OFC, né, é bom lembrar, a Austrália hoje faz parte da AFC. Então a Austrália, que seria o país mais importante do futebol da Oceania, hoje faz parte da Ásia. Então os números da Oceania são números bem menos relevantes quando a gente olha para esse gráfico. Olhando para fluxos específicos, né? Do Brasil para Portugal é onde mais acontece transferência no futebol mundial, foi assim mais uma vez em 2020, inclusive no caminho contrário, de Portugal para o Brasil. Então são os dois primeiros nessa lista ali, de onde para onde os jogadores mais se transferem. A conexão Brasil-Portugal é imbatível, e aí na sequência vem da Inglaterra para a Espanha, da Argentina para o Chile, que também é uma conexão bem importante, né? Mas aí não é intercontinental, é dentro da América do Sul, mas aí depois da Espanha para a Inglaterra, da Argentina para o Uruguai, da França para a Bélgica, de Portugal para a Espanha, da Áustria para a Alemanha, que também é uma conexão bem importante hoje no futebol, da Rússia para Belarus, ou Bielorrússia, que também, obviamente, aí tem muito da questão geográfica influenciando em muitos desses fluxos das transferências. Lembrando que essa lista, essa tabela exclui as transferências dentro do Reino Unido, né? Então, é só para ter isso em mente também. E aí, olhando para associações que mais gastaram com transferências em 2020. A Inglaterra é disparada primeiro, né? Pela força econômica da Premier League, pelo mercado inflacionado da Premier League também. Então aí a gente está falando de mais de 1,5 bilhão de dólares gastos por clubes ingleses ao longo de 2020. Na sequência vem a Itália, depois a Espanha. Interessante ter a Itália na segunda posição, né? No momento de um campeonato que vai se reerguendo e voltando a ser muito forte. Aí a Alemanha na quarta posição, depois a França, Portugal vindo depois. E aí, o interessante, fechando essa primeira lista aí do top 10, são os dois últimos que saem da UEFA, né? Depois de Bélgica, Holanda, vem Brasil e Estados Unidos completando essa lista dos valores gastos. A gente viu a tabela do fluxo mais frequente em números absolutos de transferências, mas evidentemente não é ali que está onde está a maior conexão do dinheiro. Então, Brasil e Portugal fazem o fluxo mais constante de transferências, mas se a gente for olhar de onde para onde vai a maior quantidade de dinheiro, no caso, nas transferências da Espanha para a Inglaterra, 340 milhões de dólares ao longo de 2020. Depois, de Portugal para a Inglaterra. Depois, da Alemanha para a Inglaterra. E aí é importante lembrar do efeito Chelsea nessas transferências também, né? Com o Timo Werner, com Kai Havertz. Mas a gente vê como a Inglaterra é a compradora, né? E comprando de ligas importantes, comprando dos próprios países europeus, onde as transferências têm valores mais altos em média mesmo. Então, olhar para o Brasil como um país que exporta muito é verdade. Mas quando a gente olha para valores dessas exportações, o Brasil não chega a figurar nesse top 10. Então a gente tem da Espanha para a Itália, da França para a Inglaterra, da Itália para a França, da Holanda para a Inglaterra, da Inglaterra para a Espanha, da Itália para a Espanha, da França para a Itália, mas só aí basicamente entre as grandes ligas europeias, principalmente as grandes ligas europeias comprando e outras ligas europeias que são importantes exportando, vendendo, né, aparecendo aqui, como Portugal, como Holanda, que são ligas que hoje não estão entre as grandes ligas europeias, mas são ligas que projetam, que conseguem servir muito bem como vitrine exportadora. E aí o olhar mais específico de cada continente, vou passar rapidamente por isso, mas eles colocaram top 20 aqui dos clubes europeus que mais compraram, que mais gastaram em transferências em 2020. O Chelsea lidera, United, City, Barcelona, Juventus, Leeds. O Leeds é interessante aparecer dentro desse top 10, né? Na sexta posição, Tottenham, Benfica, Napoli, Wolverhampton, enfim, por aí vai.
Olhando para a América do Sul, naturalmente existe uma concentração dos clubes brasileiros, interessante o papel do Red Bull Bragantino aqui também aparecendo nessa lista, na quarta posição, e no top 10, dois clubes paraguaios, Libertad e Olímpia, rompendo aí esse domínio brasileiro no top 10, né? Então são os paraguaios quem aparecem aqui com investimento. É legal e talvez surpreenda muita gente. Olhando para outras partes, para a CONCACAF, Vancouver Whitecaps do Canadá, que joga Major League Soccer, foi quem liderou os gastos ali com transferências. Então a gente tende a olhar para os mexicanos gastando, eles aparecem, mas aparecem a partir da quinta posição. Então, o domínio no momento, e é claro, aí também tem questão do próprio dólar, da questão financeira mesmo, mas o México que costuma pagar bons salários e que é um mercado rico, né, para os padrões da América do Sul, nesse caso fica atrás dos valores de alguns dos clubes, de algumas franquias da Major League Soccer. Então, Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, LA Galaxy, Chicago Fire iniciam essa lista, depois sim veio os mexicanos. Então é uma lista bem concentrada em Major League Soccer, né, que são os clubes americanos, mas nesse caso quem lidera é um canadense, Vancouver Whitecaps, e depois os mexicanos. Indo para a Ásia e para a África também. Né? Na Ásia, o Al Duhail, que é quem lidera, e que foi um clube que investiu muito de uns tempos para cá, chegou a mudar de nome, mas contratou jogadores importantes, e aí a gente vê essa divisão de áreas diferentes da Ásia. Né? Catar, Arábia Saudita, depois vem a China. Depois, aí de um grupo da China, Arábia Saudita mais uma vez. Então são países diferentes figurando dentro dessa disputa, entre aspas, para ver quem gasta mais, quem contrata mais, e isso a gente está falando em valores de transferências na Ásia. Olhando para a África, o Egito, muito forte como clubes, né? Egito, Tunísia, são países de clubes fortes dentro da África, em especial quando a gente olha para o Al-Ahly, teve aquele fenômeno do Pirâmides no Egito também, né? Que chegou e gastou muito num primeiro momento, mas o Al-Ahly, gigante do continente africano, é quem aparece, além de outros clubes importantes, né? Eu falei de Egito e Tunísia, mas outros países representados aqui, África do Sul representado, República Democrática do Congo, com o Mazembe também representado, Mali aparece no top 10. Então é esse o desenho por confederações. E para fechar, também tem uma área desse relatório que fala sobre o futebol feminino, com menos dados do que o masculino, mas acho que uma passada bem rápida aqui, não vou nem entrar tanto nos detalhes, mas para um crescimento em 2020, um crescimento considerável no valor total, no valor absoluto de transferências gastas. É claro que a gente está falando ainda de uma outra realidade em termos econômicos do futebol e do poderio financeiro do futebol feminino ao redor do planeta, mas algumas questões são bem interessantes dentro do relatório. Então a gente vê um salto no valor absoluto de $700 mil para 1,2, que é um valor muito baixo ainda pelo potencial que tem o futebol feminino, mas foi um ano importante. Por exemplo, a transferência da Pernille Harder, que foi a grande transferência de 2020. Eles colocam aqui embaixo que sobre a questão do número ter aumentado, mas não necessariamente a média dessas transferências, o valor médio dessas transferências. E aí uma última curiosidade que se a gente viu o Brasil como um grande país exportador, né, os jogadores brasileiros são os que dominam as transferências no futebol masculino. As jogadoras norte-americanas são as que dominam completamente as transferências no mercado do futebol feminino. Então a gente vê como os Estados Unidos estão muito acima em número de negociações por nacionalidade, né, na sequência Brasil, depois tem Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, mas quando a gente olha para 2020, os Estados Unidos disparados na frente, depois as brasileiras participando de muitas dessas transferências, a Austrália, as britânicas, canadenses, suecas, alemãs, holandesas, colombianas, espanholas e venezuelanas, fechando esse top 10 das transferências. Bom, essa foi uma passada tentando abordar diversos tópicos. Eu sei que tem trocentos mil assuntos aqui que poderiam render muita coisa, mas é uma tentativa de apresentar um conteúdo um pouco diferente sobre esses relatórios que são muito ricos em informações, mas que muitas vezes passam completamente batidos. Então eu quero saber de vocês aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem a curtida no vídeo e deixem aí nos comentários se esse tipo de conteúdo agrada, interessa, qual a principal surpresa de vocês com essas informações divulgadas no relatório da FIFA. Esse relatório é público, tá liberado para quem quiser ter mais detalhes, ler as 80 e tantas páginas que tem. Então tem bastante informação ali pra gente que adora futebol em tudo quanto é parte do planeta. Acaba sendo um conteúdo diferente aqui no canal, mas a chance de falar um pouco sobre mercado de um outro ponto de vista, não sobre aquelas notícias do dia a dia que a gente vai postando, a repercussão, a expectativa. Não, nesse caso é um retrato do ano que acabou e um ano que foi muito diferente, com impactos graves na economia mundial, e é claro que isso também afeta o futebol. Então é isso, um abraço para todo mundo, até a próxima.